No momento, há dois grandes riscos para as populações indígenas, aliás, há três, perdão. Dois no Congresso e um no Supremo Tribunal Federal. No Congresso, está atualmente em discussão no Senado, já passou pela Câmara, um projeto de lei que regulamenta o acesso à biodiversidade e o acesso aos conhecimentos tradicionais. Essa história tem há um longo passado nisso aí, longo passivo também nisso aí. Em 2001, quer dizer, isso é a regulamentação da Convenção da Diversidade Biológica, que foi proclamada e aberta para assinaturas no Rio de Janeiro, em 1992, que até hoje não está realmente regulamentada, né? Mas que foi regulamentada em 2001 por uma medida provisória, em função de um escândalo que houve, mas num espírito de bioparanoia total, quer dizer, de achar que todo mundo era pirata, até prova em contrário, né? E que encheu de burocracia o acesso à biodiversidade e ao conhecimento tradicional, de tal forma que praticamente inviabilizou um monte de desenvolvimentos que teriam sido muito importantes. Agora se resolveu mudar de política. Só que o projeto de lei que foi para o Congresso foi discutido com as empresas, foi discutido com o governo e não foi discutido com os detentores de conhecimentos tradicionais, né? E também não foi suficientemente discutido com os pesquisadores. E o resultado é que essa lei já passou em regime de urgência na Câmara, está agora no Senado, com graves defeitos. Defeitos que, aliás, não são só os índios e as populações tradicionais que estão reclamando, mas a própria SBPC, que reúne todas as sociedades científicas do país. Por quê? Porque se violaram, na letra dessa lei, tratados internacionais do Brasil, em particular o direito das populações tradicionais, né, de darem acesso através de um consentimento prévio informado, bem informado, né? Isso está sendo infringido em vários casos, e a repartição de benefícios desse acesso também está sendo prejudicado de uma forma absurda em vários dos itens dessa lei. E a SBPC está protestando contra isso, apesar dos biólogos, em geral, estarem bastante contentes, com razão, aliás, pela desburocratização. O antropólogo também está contente, né? Sob um certo aspecto, mas é profundamente injusto. E outra coisa é que, contrariamente ao que existia anteriormente, não seria mais necessário se passar essa lei que uma instituição científica estrangeira se associe a uma instituição científica nacional, que era a regra até agora. E é muito importante, porque é isso que vai desenvolver as instituições científicas nacionais. Tem evidente interesse para ciência e tecnologia brasileira que haja uma associação. Isso desapareceu, isso existia na malfadada medida provisória, que, aliás, ainda está em vigor, por enquanto, mas não existirá mais. Então, isso aí é um risco real, porque o que eu estou mostrando para vocês, e isso responde em parte ao que a Lisete estava me perguntando, por que eu me interessei por isso? Realmente parece coisa de agrônomo, não parece coisa de... né? Mas há muito tempo que eu me interesso, como, aliás, o meu mestre Lévi-Strauss também se interessa, foi um dos primeiros a se interessar, pelo conhecimento tradicional. E o conhecimento dessa tecnologia e dessas práticas agrícolas tem tudo a ver com isso, é conhecimento tradicional, certo? Então, o meu caminho para isso foi esse, para a política foi geral, né? Agora, eu falei que existia um outro perigo
iminente, e esse perigo iminente está numa emenda constitucional que está sendo proposta por uma bancada ruralista e que quer transferir do Executivo para o Congresso a demarcação das terras indígenas. O que isso significa é que não vai ter mais demarcação nenhuma, né? Porque é evidente que no Congresso, né, os interesses indígenas estão mal representados, né? Então, isso é um risco muito real e é um risco que desfigura a Constituição de 88. A Constituição de 88 tem um capítulo dos índios que a gente pode se orgulhar, que, aliás, os antropólogos ajudaram bastante a formular, né? E também os juristas, em particular Dauno Dallari, os senadores como o senador Severo Gomes, né? E, enfim, posso contar para vocês o que foi aquela epopeia, mas ficamos com um capítulo dos índios extremamente avançado, que é reconhecido internacionalmente. Uma coisa, no entanto, é a letra, né? Agora, o que se quer fazer com um projeto de emenda constitucional, nada menos do que uma emenda constitucional, é desfigurar completamente esse capítulo dos índios, transferindo essa demarcação para o Congresso Nacional, né? Então, eu falei do Congresso, está com esses dois riscos, e o terceiro é do Supremo Tribunal Federal, que está fazendo uma coisa insólita, para dizer o mínimo, que é o seguinte: a segunda turma do Supremo Tribunal Federal começou há alguns meses a aplicar um princípio que é o seguinte: a Constituição de 88, que aliás não é a primeira, é a sexta, que está reconhecendo o direito indígena à terra, né? A de 34 já reconhecia, 37, 46, 67, 69, quer dizer, todas elas reconheciam esse direito. A de 88 é mais específica, simplesmente. O que o Supremo está, essa turma, a segunda turma do Supremo, que é chefiada, enfim, liderada pelo ministro Gilmar Mendes, está dizendo que só tem esse direito à terra quem estava no seu território no dia da promulgação da Constituição de 88. Todas as pessoas que tivessem sido expulsas à força de sua terra, todos os índios, por exemplo, do sul do Mato Grosso, do oeste paulista, do oeste do Paraná, que foram expulsos na década de 40 e que sempre estão tentando voltar para suas terras, certo? Foram deportados, né? Não teriam esses direitos. Isso é um princípio, quer dizer, qualquer jurista, que é de arrepiar qualquer jurista, porque foram expulsos por violência. Então, não estão naquela terra agora porque não conseguiram reaver essa terra em 5 de outubro de 1988, e continuam tentando hoje. Então, está havendo uma série de decisões dessa segunda turma do Supremo Tribunal Federal que são um verdadeiro escândalo, né? Porque desconsideram a história, desconsideram o que aconteceu. Enfim, então, por enquanto, tem outras perguntas? Quanto a dois projetos de desenvolvimento específicos, o do Tapajós, né, a hidrelétrica do Tapajós, e do Rio Xingu, como é que a senhora avalia o impacto disso, tanto na diversidade, enfim, das plantas, quanto o impacto em outras manifestações artísticas, seja na língua, enfim, no artesanato, no processo de modos de vida, né, de modo geral? Será que tem uma outra pergunta na mesma direção? A gente poderia juntar talvez duas perguntas, assim a Manuela se organiza para responder. Bernardo depois vai fazer. Sim. Oi, meu nome é Roosevelt. Por acaso eu sou um ribeirinho do Amazonas, vi todas essas práticas lá na beira do Amazonas. E sou artista também. Na verdade, minha pergunta é na direção de como que
a arte ou os artistas poderiam contribuir para que a gente pudesse ajudar na manutenção dessa diversidade na Amazônia. Ótimo. Rosa, se puder passar para o Bernardo, ele está ali na sua frente. Uma terceira pergunta, aí você já tem um campo. Na mesma linha da primeira pergunta, se tem algum eco nessas estruturas sociais, daquela diversidade, daquela multiplicidade da agricultura, tem algum eco na sociedade, se ela se manifesta nessa mesma diversidade que você falou? É evidente que o modo de vida se acha muito comprometido com tudo que está acontecendo. Queria lembrar que em dezembro, começo de dezembro de 2014, foi entregue um relatório da Comissão Nacional da Verdade à Presidência da República, e que nela tem um capítulo sobre os índios, aliás, e outro também sobre camponeses. E no capítulo dos índios fica muito patente o que aconteceu entre 46 e 88, porque esse era o prazo da Comissão Nacional da Verdade, com as obras de infraestrutura que desalojaram e muitas vezes não só desalojaram para as obras de infraestrutura, mas que desalojaram, inclusive, grupos inteiros dos seus territórios em benefício de grandes empreendimentos particulares, privados. A gente achou, por exemplo, um telegrama muito significativo do então presidente da FUNAI, o general Smart, respondendo a um pedido é o seguinte: naquela época, para conseguir dinheiro da Sudã, do governo, portanto, incentivos dinheiro barato da Sudã, era preciso uma certidão negativa de índios na região. Então, os fazendeiros pediam uma certidão negativa para a FUNAI. Eram empresas em geral, não eram pequenos fazendeiros, eram grandes empresas. E o general Smart responde num telegrama que, infelizmente, não vou poder atender porque tem nambiquaras no Vale do Guaporé, né? Mas que dentro em breve haverá uma transferência e que vou poder atender Vossa Senhoria, etc. Né? Quer dizer, um telegrama do então presidente da FUNAI. O que mostra que não foram só as obras de infraestrutura, mas foi muito mais do que isso. Foi favorecimento, né, de grandes empresários. Isso é do começo dos anos 70. Começo dos anos 70. Está lá no capítulo sobre os índios da Comissão Nacional da Verdade, que está online, né? Pode ser consultado, com a fonte, com tudo. Então, essas práticas, infelizmente, quer dizer, lá se chegou até 1988, mas essas práticas continuam. Continua exatamente o mesmo tipo de coisa. Então, enfim, o que está acontecendo, por exemplo, na BR-163, enfim, eu não vou entrar em detalhes agora, mas o que eu queria dizer é que essas práticas continuam. A ligação de um grupo indígena, de um povo indígena com o seu território é central. É central. Como é que um artesanato, como é que uma arte pode, que depende, digamos, desse conhecimento íntimo, pormenorizado, de tantas paisagens dentro de um mesmo território, né, pode se deslocar simplesmente para um outro canto. Os Paracanã, por exemplo, quando foi construído Tucuruí, né, eles foram deslocados 7 vezes, porque primeiro para um lado, depois para um outro, depois tinha outra razão qualquer, eles foram deslocados 7 vezes. Muitos desses grupos voltaram a pé para os seus territórios tradicionais. Os Nambiquara foram uns, os Caiabi foram outros. Tem vários exemplos de povos indígenas que voltaram
a pé para os seus territórios tradicionais. Por quê? Porque é uma ligação íntima. Poderia me estender bastante sobre esse assunto e lembrar que quando o Brasil foi encontrado pelos portugueses, que houve uma discussão sobre se os índios que eventualmente não tinham agricultura, na realidade tinham, mas nem todos tinham agricultura. Mas todos os grupos indígenas, todos os povos indígenas deambulam, até pela razão que eu falei, de conservação da floresta, para que a floresta tenha tempo de se regenerar, tá certo? Então, em todas as sociedades indígenas, agricultoras ou não, né? Por exemplo, os Auá não são agricultores, então eles deambulam muito mais. Mas os agricultores também mudam de aldeia, mudam periodicamente de aldeias. Esse pseudo-nomadismo foi usado contra eles para dizer que eles não tinham direitos à terra. E nos anos de 1940, a marcha para o oeste voltou a mesma coisa, mesmo argumento, que como eles mudavam frequentemente de lugar, que então eles não tinham nenhuma relação real com o território deles. Então, a resposta é evidente, não se pode, né, ser deslocado do seu território e conservar uma tradição artística do mesmo modo. Claro que há mudanças, né? Perdão, me alonguei aqui. Roosevelt. E também se há consciência na sociedade, né? Esse aporte da agrobiodiversidade não é conhecido pelo grande público. As pessoas não sabem da importância disso aí. É só os especialistas na FAO, e mesmo os especialistas. Não faz muito tempo, eu falei com alguém, uma pessoa que eu prezo muito, da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que é o Ricardo Paes de Barros, que é um grande economista, que eu respeito muitíssimo, disse, olha, a agrobiodiversidade é um assunto de segurança. Tem que reconhecer que há um aporte extremamente importante dessas populações. É o que vocês, economistas, chamam de externalidades, né? Quer dizer, aquilo que não entra na contabilidade, né? E ele se convenceu até o momento em que ele falou com alguém que eu não vou nomear, que disse para ele, imagina, qualquer variedade que a gente quiser, a gente faz em laboratório. E, portanto, até em círculos que supostamente deveriam saber da importância da diversidade agrícola, são capazes de dar uma resposta como essa. Tá certo? Então, é uma arrogância e um desconhecimento enormes. Né? Eu não sei se eu respondi. Não, era uma pergunta a respeito assim, um pouco o papel do artista, como um artista poderia... Sim, perdão. Se envolver. Olha, eu acho que é o seguinte, eu entendo que o artista é justamente aquele que traz diversidade. Né? O artista é aquele que sabe olhar para o mundo e vê-lo de outra maneira, né? E que sabe, portanto, introduzir, renovar a diversidade no mundo. Então, eu acho que o artista é um fermento extremamente importante para o que nós prezamos, que é isso aí, essa heterogeneidade, que é o que o artista traz de um modo privilegiado, um modo de ver que sem ele a gente não veria. É um olhar, é uma maneira de transformar e diversificar o que a gente está acostumado a ver e a entender no mundo. Então, acho que essa ideia da diversidade que eu estou introduzindo e celebrando, etc., tem a ver profundamente, eu acho, com a natureza do fazer arte, da arte. Então, é nesse sentido que eu acho que há uma contribuição enorme da arte
para isso. E há vários artistas, além disso, que estão tentando entender também esses mundos. Alguns anos atrás, o museu da Fondation Cartier, já faz uns 10 anos pelo menos, né? Mandou uma série de artistas para fazerem uma residência entre os Yanomami e expôs o trabalho deles. Daqui do Brasil foi a Adriana Varejão e alguns outros, não lembro todo mundo, e vários artistas do mundo inteiro. E foi muito interessante, porque foi um diálogo com a arte, com a visão do mundo, com a cosmologia dos Yanomami, né? E, de certa forma, o Ernesto Neto está fazendo também isso com os Unicuim, né? É um diálogo, não é uma apropriação, porque não se trata de se apropriar da arte indígena, né? Mas é ser capaz de dialogar com ela, de entender que existem outros modos de ver o mundo, porque é isso também que nos trazem essas sociedades. São visões do mundo alternativas, são outras línguas, outras formas, outras maneiras de ver, outras ontologias, né? E, portanto, uma renovação daquilo que a gente pode pensar, uma diversificação daquilo que a gente pode pensar. Então, acho que esse é o que se pode fazer. Primeiro é um comentário, como antropológico, que você falou, que você está falando da biodiversidade, né? Claro que ficou claro que você também está falando da diversidade étnica e da diversidade social, né? Porque quando se fala em conhecimentos tradicionais, está implícito de que são povos diferentes, que têm conhecimentos diferentes e cada um vai reagir de uma maneira diferente às políticas ou às práticas, o que está acontecendo com eles e a esses conhecimentos que eles dominam. Isso é um comentário. Mas, claro, justamente por ser antropólogo, eu gostaria que você desenvolvesse mais. E a outra é uma questão aí jurídica, política, da questão que, além dessa questão do acesso, também o problema que foi gerado, que ainda não foi resolvido depois da Constituição, é porque a legislação especial é o Estatuto do Índio, que ainda que ele foi produzido, foi concebido no período militar. Quer dizer, ele foi concebido, os projetos do Estatuto do Índio foram concebidos antes do governo militar, mas ele foi transformado em lei e foi adotado no governo militar. E ele até hoje ainda está em vigor, né? Então, com todos esses retrocessos que estão havendo, que estão ocorrendo, que a gente está vendo, como é que você vê essa questão do projeto do novo Estatuto do Índio? Em fatores de perdas culturais, quais seriam as perdas e fatores agravantes para a população em um material de cultura e pesquisa? As perdas o quê? As principais perdas que aconteceriam em relação à cultura dos índios e as pesquisas que poderiam vir a ser não permitidas devido às leis transcendentes da Constituição. Oi, boa noite. Em Manoel, a minha pergunta, eu sou da turma que estava lá na sala do vídeo, que vim para cá fazer a pergunta. Como que você vê o papel dessas comunidades indígenas, né? O que está mudando em relação a essas ameaças e também em relação a essa paixão, né, da diversidade que você observa? Quer dizer, como é que eles estão reagindo? E se você observa alguma mudança no comportamento deles nessas últimas décadas, né? O papel deles com relação a essa paixão e a essas ameaças. Quanto à pergunta da Priscila, sobre o projeto do novo Estatuto do Índio, realmente, bom, primeiro é evidente que o seu comentário, faço minhas as suas palavras, mas quanto ao Estatuto do Índio, realmente o Estatuto do Índio data de 1973, né? Ele está em contradição em vários pontos com a Constituição de 88, portanto, há necessidade de um novo
uma nova lei. Só que, para variar, não se chegou a esse novo estatuto. Ele continua sendo utilizado, mas com as ressalvas que os artigos que não são compatíveis com a nova Constituição não podem ser, evidentemente, aplicados, né? É necessário um novo estatuto? Agora, não sei. Não sei, porque com esse Congresso eu só vejo piorar, né? Então, acho que está na hora de mudar a composição do Congresso. Infelizmente, não conseguimos mudar dessa última vez. Mas eu acho que, então, não sei se é o momento de colocar um novo Estatuto do Índio em discussão com o Congresso na situação atual, né? Quanto às perdas, né, culturais e para a pesquisa, eu queria dizer que eu acho que é importante a pesquisa em diálogo com os índios. Tanto assim que eu fui encarregada, e não por acaso, porque eu propus ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação um programa permanente de pesquisa colaborativa entre a academia e os povos indígenas. E eu tenho que entregar esse projeto, que eu espero que seja mantido. Esse projeto entrou no Plano Plurianual de 4 anos atrás e vai ser entregue agora, a proposta propriamente dita, em 2016. Espero que o novo Ministério continue, digamos, empenhado nisso aí. Esse programa tem duas vertentes. Uma é essa colaboração, mas é uma colaboração que não quer dizer fusão, de jeito nenhum, porque eu acho que a importância desses sistemas de conhecimentos tradicionais é justamente serem diferentes, né? Então, não se trata de querer, né, juntar, trata-se de querer comparar, vamos dizer assim, de aprender com eles. Por exemplo, essas mínimas diferenças de habitat, é bom que os ecólogos entendam, não é? Que existem essas pequenas distinções. Então, isso são colaborações extremamente importantes. Por outro lado, há coisas que os índios também estão numa dinâmica, óbvio, né? Mas a dinâmica deles, enquanto ficar regida pelos seus próprios sistemas, está muito bem, obrigada. A outra missão desse programa é de fortalecimento dos próprios sistemas de conhecimentos tradicionais. E houve um projeto piloto que eu achei bem interessante, que entrou nessa encomenda que me fizeram, que é o seguinte: os Yecuana, que moram para lá mais ao norte do que os Yanomami, em Roraima, que já tem uma parte fora do Brasil e outra parte dentro do Brasil, estavam preocupados que os jovens faziam ensino médio em Boa Vista, capital do estado, e que numa idade em que eles deveriam estar aprendendo a fazer canoas, a caçar, enfim, e um monte de outras coisas que eles deveriam saber, eles estavam na cidade e sem oportunidade de aprender coisas importantes. Então, eles organizaram uma espécie de curso de férias extremamente punk, né? Que era de levar foi mais do que férias, foram 3 meses, não foram 3 meses, foram 2 meses de subida de um rio extremamente complicado, caudaloso, cheio de cachoeiras, né? Que era um caminho tradicional do Yecuana, subir esse rio Fadiime, sob a instrução de vários sabedores tradicionais que conhecem não só a tecnologia, mas, enfim, cosmologia, etc., né? E para eles subirem durante esses mês e meio, chegarem depois nas aldeias lá em cima, e nas cabeceiras, e serem instruídos também em várias outras coisas que eles precisavam ser instruídos. Ou seja, uma iniciativa própria de instrução cultural, certo? Então, acho que isso responde em parte ao que a Bia também estava perguntando, quer dizer, há um movimento próprio de guardar a sua dinâmica cultural.
mesmo com muitas mudanças, mas há essa ideia de preservar uma identidade própria. Enfim, é uma discussão importante. Eu acho que o papel dos índios... e queria acrescentar uma coisa. O Brasil tem uma vantagem estratégica extremamente importante, que é o quê? É um país mega diverso biologicamente. Dentre os vários países mega diversos, que são 17, né, ele é o país que tem a maior diversidade social. Tem mais línguas, tem mais povos indígenas, tem mais povos diferentes. Quer dizer, é um país que tem uma mega diversidade social também, e cultural, né? E tem como é que se diria? Um cabedal, vamos dizer assim, de cientistas muito bom. Tem competência científica aqui também, né? Além de competências de outro tipo, inclusive artística, né? Então, acho que a gente não está sabendo aproveitar essa vantagem estratégica que a gente tem sobre outros países mega diversos, e que é preciso saber fazê-lo. Saber fazer isso de um modo que preserve os direitos indígenas, mas que faça também avançar a ciência brasileira e fazer, inclusive, para poder conservar a Amazônia que queremos, né? Não só a Amazônia, mas o Brasil que queremos, né? Sim, deixa eu só acabar de responder a Bia, desculpa. Eu já respondi? Não? Não respondi. Eu acho que o papel dos índios tem sido agora muito mais autônomo. Eu acho que, em particular, por exemplo, o que está acontecendo no Tapajós é muito interessante. Os índios Munduruku eles propuseram uma regulamentação de como se deve consultar os índios. A Convenção da OIT número 169 diz que é preciso consultar os índios, populações tradicionais em geral, quando alguma coisa os pode afetar, alguma obra, por exemplo, uma hidrelétrica, uma estrada, né? E está se falando numa hidrelétrica no Tapajós, região dos Munduruku. Só que não se regulamentou como é que é essa tal da consulta. Conclusão, não há consulta. Consulta se restringe a coisas absolutamente inócuas, quando existe, certo? Quando existe. Os índios Munduruku fizeram um protocolo de o que seria para eles uma consulta decente, certo? Então, acho que há um protagonismo agora de vários povos indígenas que é muito interessante, a gente ver. Você mesmo. Lá no fundo, atrás. Não, ela foi outra. Eu tenho uma pergunta ainda nessa direção, de como está a situação hoje. É muito feliz de escutar esse conhecimento maravilhoso indígena, preservação da floresta, ao mesmo tempo está produzindo essa diversidade. Agora, quando a gente anda por esse Brasil, e eu ando algumas vezes, eu sou jornalista, a gente sobe a BR-63, a Transamazônica, vai à construção de Belo Monte, a gente vê um contato dos não-índios assim, muito grande, e a nossa cultura alimentar muito presente, né? A gente tem hidrelétrica distribuindo cesta básica, né? Para agradar índio e deixar construir hidrelétrica. Como é que fica essa luta aí? Se é um empecilho, e por outra forma, acho que você respondeu um pouco, mas eu queria falar isso, eu acho que esse conhecimento imenso, do qual a gente precisa tanto, eles têm consciência disso, eles não têm e devem estar, cada vez mais, esse programa deve incentivar muito isso, mas é quase uma luta também muito dura também com esse outro lado, não do desenvolvimento. É uma
é uma curiosidade minha em saber em relação às práticas medicinais dos índios, e eu vi num artigo que você fez na conversação da Bienal de Lisete, sobre a descoberta daquele sapinho do cambô. Eu fico sempre muito curiosa de saber se dentro dessas descobertas se reverte quando entra a questão mais científica de produzir essa medicação para os próprios índios, ou se isso é roubado e que não tem esse retorno. É uma curiosidade. Eu queria saber, assim, uma curiosidade também, se você vê uma relação entre a espiritualidade indígena e essa paixão pela diversidade. E a outra pergunta que eu tinha é se você vê uma possibilidade de uma reeducação desse mundo meio ocidental da produtividade e tal, por esse conhecimento tradicional indígena e tal. Já tem 3, acho que são as 3 últimas, né? Então, obrigada pelas perguntas. Sobre a cesta básica e a questão alimentar. Vou dar o exemplo do Rio Negro, que eu conheço melhor. Essa é a região dessa extrema diversidade que eu falei, né? Acontece que vamos falar da merenda escolar e vamos falar também da questão do tamanho dos municípios daquela região. Esses municípios são imensos. Não existe modo de comercializar a produção das comunidades, a não ser peixe que é pescado, que tem um atravessador que vai, deixa gelo na ida e na volta pega o peixe, né? É a única coisa que dá para chegar na sede do município. Por outro lado, o programa do CONSEA e da merenda escolar é um programa extremamente interessante e importante, porque ele determina que uma boa parte, acho que é 30%, pelo menos, seja comprado na comunidade. 30% da merenda escolar deve ser comprada na comunidade. O diabo, como a gente sabe, está sempre nos detalhes. O que acontece na realidade? Não é comprado na comunidade, por quê? Porque na sede do município não tem uma nutricionista. Então não pode, entendeu? Então, o que acontece? Vai para as escolas dessas comunidades que estão afastadas, vão alimentos que não são produzidos lá, criando novos gostos, como você está dizendo, mudando o sistema alimentar, né? Então, isso está acontecendo, sim. Isso está acontecendo por toda parte. E é um problema. É um problema. E esse fato de não haver como escoar a produção local está sendo tentada no Rio Negro, mas você vê com enormes dificuldades. O que se fez em São Gabriel da Cachoeira e em Santa Isabel também, do Rio Negro, é bem interessante, há um mercado periódico, que às vezes era semanal, depois virou mensal, depois voltou a ser semanal, enfim, de produtos locais. Esses você tem que chegar correndo para conseguir comprar, porque há uma demanda enorme das pessoas que estão na cidade e que não conseguem justamente essa diversidade que estavam acostumadas. Então, é muito interessante. Há uma enorme demanda pela diversidade local, mas não há um sistema suficiente de trânsito para essas mercadorias, que são todas pelo rio, né? Que vão todas pelo rio. E isso está acontecendo por toda parte.
E esse problema dessas cestas básicas é semelhante. Quer dizer, você cria novas necessidades, sobretudo entre crianças, né? Sobretudo entre crianças. E do Campo, né? Do Campo, Campo teve uma história complicada que eu conto em detalhe naquele artigo Cultura com aspas, do histórico mais ou menos completo, não completo, mas enfim. O que aconteceu com aquilo é que aí foi a arrogância científica mesmo. A ideia de que isso é um problema que eu vi em várias outras ocasiões. Tem muitos químicos, biólogos, enfim, que acham o seguinte, que os índios talvez saibam que certos bichos, certos materiais, certas plantas têm atividade biológica, como é o caso da secreção do campo, né? Ou como é o caso de várias outras substâncias, mas eles não sabem qual é o real uso, o uso mais adequado para isso. E, portanto, eles não deveriam ter propriedade intelectual ou qualquer direito intelectual sobre isso. Isso é uma outra longa discussão. Será que propriedade é a melhor coisa? Ou algum outro tipo de direito intelectual numa época em que, no fundo, está se tentando alargar o commons, né? o domínio público. Mas essa é uma outra discussão, não vou entrar nela agora. Eu acho que não foi roubado. Mas toda a discussão não foi roubado, mas não foi reconhecido. Foi reconhecido por pessoas que continuam usando, mas não foi reconhecido como, digamos, não foi reconhecida a sua importância pela esfera científica. Teve um travão ali. E toda a questão da repartição de benefícios de que eu estava falando no novo projeto de lei, né, será afetado também. Né? E, finalmente, se existe relação entre diversidade, essa paixão da diversidade e a espiritualidade, uma pergunta interessante, eu não sei lhe responder. O que eu sei é que, por exemplo, essa mesma diversidade, no caso do Junicuim, né, também se reflete no fato que tudo tem espírito. Né? A mão tem espírito, o olho tem espírito. Né? Todos os seres têm um espírito. Né? Isso, de certa forma, poderia estar ligado com essa mesma noção de diversidade. Né? Mas é uma pergunta que eu realmente não posso responder assim, né? Mas que é uma pergunta interessante. Né? Quanto à reeducação, eu acho que a gente, em alguns casos, sem dúvida, a gente entrar em contato com uma espiritualidade ou com um sistema social indígena em que a gente se sente melhor do que se sente, sei lá, numa cidade, né? É uma experiência impactante. A primeira vez que eu estive, por exemplo, nos Craó, o fato de a gente estar numa aldeia redonda, de todos os caminhos levarem a um pátio central, o jeito que aquele troço funcionava era incrível, foi um impacto enorme. Quando eu saí de lá e fui para um município, centro do município, que era uma rua, assim, né, eu realmente senti que havia uma enorme diferença, né, e que eu tinha aprendido alguma coisa nos Craó, pelo simples sistema social deles. Né. Agora, eu acho que a gente não se pode também iludir, porque é deles, e nós temos o nosso, e é no nosso que a gente pode influir, é no nosso que os artistas, eu acho, também têm que entrar. Agora, há uma coisa que o Walter Benjamin disse que eu acho muito interessante, que num artigo dele que é sobre o ofício do tradutor. Ele disse:
O tradutor, o cara que traduz, tem que estar na sua própria língua. Ele tem que ser, portanto, membro do seu próprio coletivo. Ele tem que traduzir. O cara que traduz tem que falar, ser um nativo, um falante nativo da língua para a qual vai ser traduzido, para a qual ele está traduzindo. Então, mas ele diz, mas qual é a função dessa língua estrangeira? E aí ele diz, função é quebrar a língua do tradutor, é trazer novas possibilidades, trazer essa possibilidade de ver o mundo de forma diferente. Então, esse processo de a gente entender, tentar conhecer outros sistemas, tanto espirituais como sociais, como culturais, né? É uma maneira da gente enriquecer a nossa própria sociedade, a nossa própria cultura. E aprender a pensar, talvez, de uma outra maneira, mas não sair da nossa sociedade. Eu acho que é trazer alguma coisa para dentro. Mas a gente não pode se iludir que a gente não vai virar índio. Certo? Mas, por outro lado, conhecer esses outros povos traz um enriquecimento muito grande, né? Para nós, aqui, agora, né? Então, acho que virar índio, quer dizer, uma coisa muito New Age, eu não acredito, certo? Mas eu acho que, sim, podemos introjetar diferenças e novidades e diversidade na nossa própria cultura. Uau, foi um belo final. Eu não lembro quem que tinha dito que as mais belas obras foram escritas em língua estrangeira. Era o Proust? Não sei se era o Kafka ou o Proust. Bom, foi emocionante, foi rico, foi cheio de diversidade, como a gente acabou de ouvir. Convido todos, então, a se recolherem agora e a pensarem que isso é só o começo. Segunda-feira, cada um tem a sua turma, escolheu algumas disciplinas. Então, a Tânia também está aqui, gerente de ensino. Para os novos egressos, mais uma vez, bem-vindos. E essa é uma jornada muito intensa, então segurem os cintos. E muito obrigada.